Vamos lá então para a gente falar de perguntas e respostas. Quero falar brevemente e de uma forma abrangente com vocês sobre as perguntas corriqueiras que são normais das pessoas fazerem no dia a dia, independente de você ter um bom anúncio, com boas fotos, com boa descrição, com todas as características do produto. Já vou deixando claro para você, as pessoas normalmente não se atentam a isso muito. Ela olha o produto, ela gostou, ela tende a fazer uma pergunta para você porque é mais fácil, é mais cômodo para ela do que parar e ler ou tentar achar onde está aquela dúvida dela no anúncio. Então, normalmente, ela vai acabar perguntando para você. E coisas do tipo, você tem a cor do produto preto? Lá já está que você tem preto, amarelo, vermelho, mas enfim, você vai ter que responder que sim, olá, boa tarde, ou olá, boa noite, ou olá, bom dia. Sim, nós temos a cor preta e se você quiser alguma outra cor, temos disponível, enfim. Sempre dar essa conotação de simpatia com o cliente. Por quê? Uma coisa que ele quer, tenha certeza, é que você dê atenção devida a ele. Se você for aquele cara, aquele vendedor seco, que o cara faz uma pergunta, olá, boa noite, você tem a cor verde? Você fala não ou sim. Pô, você está sendo muito seco com o cara. Tenha certeza que você vai perder sua venda. Você está falando, mas Walter, eu não vou fazer isso. A maioria das pessoas fazem, principalmente quando são perguntas corriqueiras e sempre as mesmas. As pessoas têm, puta, vai ter que responder isso de novo? Tem. Cada cliente é um cliente, cada cliente tem que tratar ele individualmente e de uma forma cordial, clara e objetiva. Quando eu falo cordial, clara e objetiva é não usar abreviações, não usar gírias, não usar palavrão, nem pensar, né? Então, sempre começar com aquela coisa formal. Olá, boa noite, olá, bom dia, olá, boa tarde. Responde o cara da melhor maneira possível. E depois, muito obrigado, aguardamos a sua compra, qualquer dúvida estamos à disposição. De fato, é essa chatice mesmo que a gente tem que fazer, é desta forma que a gente tem que atender os nossos clientes e pensar e sempre se colocar no lugar do cliente. Como você gostaria que as pessoas respondessem as suas perguntas? Então, quanto mais detalhe você der nas suas respostas, quantos mais detalhes você der e ênfase àquilo que a pessoa perguntou, ela vai se sentir mais valorizada e vai tender a manter um diálogo com você e, por que não, converter aquela pergunta em compra. Porque esse é o nosso grande intuito. Você está vendendo, o cara está comprando, ele vai fazer perguntas e nessa que ele fez a pergunta, você tem que convencê-lo de uma maneira adequada e coerente a comprar o seu produto. Então, lembrando também que quando o cliente faz uma pergunta, por regra, tá lá naquele vídeo de regras gerais, lá no início do curso, mas eu vou enfatizar aqui. Por regra, você tem 2 horas para responder as perguntas do cliente. Se você não responder as perguntas em 2 horas, você tende a ter uma reputação nesse quesito ruim. Então significa dizer que quando os clientes forem perguntar para você alguma coisa, eles já vão ver que a sua nota em respostas é ruim e demora. Então normalmente ele não vai fazer a pergunta ou vai tender a não comprar com você. Então, se a pessoa faz a pergunta, você responde o quanto antes você responder, melhor é. Primeiro, você consegue pegar ela ali no momento em que ela está fazendo a pergunta, interagir com ela e converter a pergunta em compra. Segundo, quando você responde, o quanto mais rápido você responde as suas perguntas, a reputação do seu anúncio melhora, porque mais gente vai vendo que você tem perguntas sobre aquele produto, mais gente vão interagindo, então o algoritmo do próprio Mercado Livre vai entendendo que tem pessoas interessadas no seu produto, mesmo que ainda não compraram, mas que tem muita pergunta com aquele anúncio. Então as pessoas, o Mercado Livre tende a elevar a classificação do seu anúncio para melhor, ou seja, ele tende a ficar nas primeiras páginas, quanto mais pergunta houver. E como você vai ter mais perguntas? Primeiro, como eu falei, tendo um bom anúncio, tendo boas fotos, tendo um bom preço e, repito, se você não estiver tendo perguntas sobre o teu anúncio, alguma coisa está errada. Então seja claro, simpático, tenha paciência ao responder os clientes, porque
Esse é um grande exercício que você vai fazer no dia a dia. Não tem jeito. E ninguém melhor para responder as perguntas do que você mesmo, dono do teu negócio. Tenha certeza que o dia que seu negócio crescer e você deixar na mão de alguma outra pessoa, seja ela quem for, para responder as suas perguntas, as perguntas que houverem no seu anúncio, certamente elas não vão ter todo o cuidado que você tem, porque você é o dono do seu negócio. Então essa é uma das coisas que eu já sugiro e aconselho você nunca terceirizar, independente de qual tamanho do teu negócio está. Tente não terceirizar essa questão de respostas. Por quê? Porque quando você coloca para uma outra pessoa, seja um funcionário, ela tende a não dar atenção devida e simplesmente respondeu tá tudo certo e não pensa na qualidade da resposta para converter em venda. Muito importante ficar claro isso para você, que as respostas em menos de 2 horas é de fundamental importância para que você converta as suas perguntas em venda. Então, isso, nunca esqueça, mentalize isso, tenha claro isso com você. Responda em 2 horas, responda cordialmente, responda de uma forma simpática e dê a maior atenção possível para aquela pessoa. Você vai ver que com isso você vai tender a ter muito mais conversão em venda e só surgirá mais resultado para o teu negócio. Se liga nessa dica que ela é simples, mas é importantíssima. Então, eu espero que você vá treinando e melhorando a sua resposta a cada dia, a cada momento, para poder ter uma conversão melhor em venda. Só para você ter um número do que essa conversão que eu enfatizo, é mais ou menos assim: para cada 10 perguntas, você tem que ter no mínimo 2 vendas. Então, para cada 10 perguntas, não importa se é do mesmo produto ou se é de N produtos que você tem lá, você tem que converter 2 vendas. Isso é um número que eu consigo muito fácil no meu negócio. Então, para cada 10 perguntas, eu consigo interagir, eu consigo trazer o cliente, explicar para ele melhor o produto ou sugerir outros produtos para que 2, no mínimo, desses 10 comprem o meu produto. Então, eu estou falando de uma conversão de 20%. Então, de 10 pessoas, 2 compram. E é essa a intenção, interagir e fazer com que o cliente se sinta à vontade, entenda teu produto e que possa comprar ele o quanto antes. Fechou? Então, é isso que você tem que ter em mente, é dessa forma que você tem que levar as suas perguntas e respostas, né? Ficar muito claro isso para você. E quando por alguma razão demorar mais de 2 horas, porque você não pôde responder ou porque você não estava numa reunião, sei lá, estava fazendo alguma coisa, passou de um tempo, pede desculpa para o cliente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Desculpe a demora, mas olha, sua resposta é tal. Ele vai se sentir valorizado. Por mais que demorou a resposta, ele vai se sentir valorizado. E uma coisa que você tem que ter em mente também: quando você demora para responder uma pergunta que alguém fez no teu anúncio, teoricamente aquela pessoa não está só vendo o teu anúncio, ela também está consultando outros vendedores que possivelmente têm o teu produto ou um produto similar. Então, se aquele vendedor deu uma atenção melhor ou uma atenção num tempo menor para aquele cliente, de quem ele vai comprar, é óbvio que não vai ser de você. Se você demorou, então isso é importante ficar claro para você. Então, fez a pergunta, responde, interaja. E essas perguntas, que hora que eu estou falando que você precisa responder em até 2 horas? O Mercado Livre, das 8 da manhã às 8 da noite, você precisa responder elas em 2 horas. Das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira. Nos demais dias, sábado, domingo ou feriado, você não necessariamente precisa responder as perguntas em 2 horas, tá certo? O Mercado Livre não estará contabilizando nestas datas e fora desses horários que eu mencionei uma reputação ruim para você. Porém, independente do Mercado Livre estar conotando ou não uma boa reputação para você ou não, você estará ainda assim perdendo uma chance de vender o teu produto. Então, venda pela internet, amigão, não tem muito mistério não tem sorte, não tem nada, é trabalho, e o trabalho é 24 horas.
né? É claro, você vai dormir e tal, mas o quanto mais e o quanto antes você puder ficar ativo e responder as perguntas, é melhor para o teu negócio e vai ter muito mais sucesso. Fica essa dica aí para você, mentaliza isso e não deixe de responder o quanto antes para o seu cliente.